Ficou no passado aquele conceito de que na Inglaterra, na Europa, especialmente na Inglaterra, técnicos de futebol trabalham com longo prazo, têm estabilidade no cargo, ficam muito tempo na função. As coisas por lá não chegam a ser como aqui no Brasil, mas mudaram radicalmente. Novos tempos de muita competitividade, muita cobrança, muita mídia, muita participação do torcedor com as redes sociais. E o que se vê hoje no futebol inglês é algo bem diferente daquilo que nós tínhamos no passado. Vamos falar sobre isso nesse vídeo e também vamos falar um pouco sobre essa situação do Caio Jorge. Segundo os companheiros do site GE, o Cruzeiro encerrou as negociações. Bem, eu já havia entendido que essa conversa tinha se encerrado quando foi dado o não à proposta do Flamengo do dia 1º de janeiro, aquela de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha avaliado em 8 milhões de euros, totalizando 32 milhões de euros. O Cruzeiro teria pedido 50 milhões, mas hoje sai essa informação de que o Cruzeiro não quer papo. Está resolvido, o Caio Jorge fica no Flamengo, no Cruzeiro. Mas será? Será que é isso mesmo? Vamos falar um pouquinho mais também sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. A Golcase é nossa parceira e ela traz vários modelos de copos térmicos, por exemplo, dos principais clubes do futebol do Brasil. Esse aqui, por exemplo, a torcida do Flamengo está adorando. É o famoso ninguém morre nos devendo, aquele mantra do torcedor e que deu certo para o Flamengo com a conquista da Libertadores na final contra o Palmeiras, né? Era uma referência óbvia à derrota naquela prorrogação em Montevidéu na final de 2021. Tá? Muito bonito esse copo, muito bacana. Esses copos eles armazenam líquido gelado por 4 horas. Olha aqui, ó. Essa outra aqui com esse logo retrô do Flamengo, muito bacana, também com a abridor e a tampa. Você pode também fazer a opção pelo modelo com abridor e a tampa. Você também pode comprar garrafas personalizadas com essa garrafa fresh. Olha aqui, ó. O meu nome pode ter o seu nome, o nome da pessoa que você quer presentear. São muitos modelos e dos principais clubes do futebol do Brasil. E aqui a garrafa que pode formar até uma dupla com copo. Essa garrafa Urban, tá vendo? Pode formar até, ó, comprar assim o mesmo conceito, o mesmo design. Aqui os títulos de campeão da Libertadores, as 4 conquistas do Flamengo. Também tem mala de viagem, tem mochila, tem produtos da linha infantil, também agora com a volta às aulas, né? Você fica ligado aí, ó, muita coisa legal na linha infantil você pode comprar. Tem mochila, tem mala, tem copos térmicos, muita coisa. Tem produtos da linha feminina, tem produtos também ligados a outros motivos, né? Música, por exemplo. Então você tem ali uma oportunidade de comprar coisas bem legais para você ou para presentear quem você gosta e também nessa volta às aulas, vale a pena dar uma conferida que você vai encontrar, especialmente se você tiver aí filhos, crianças em idade escolar, vai encontrar boas opções na Golcase. Use o cupom GOMAURO, o link no primeiro comentário fixado ou QR Code na tela. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Bem, primeiro vamos falar dessa situação do Manchester United. Nessa segunda-feira foi confirmado aquilo que já se esperava, depois do empate em 1-1 com o Leeds United, jogando fora de casa, um jogo que por muito pouco a equipe de Manchester não foi derrotada. É um jogo de muita rivalidade. O Leeds já foi um dos grandes da Inglaterra e batia de frente, vencia até equipes como o United. Então, para o torcedor do Leeds, até pela proximidade das cidades, é muito rival o Manchester United. Foi 1-1, um jogo muito bom nesse domingo e o técnico português Rubem Amorim acabou sendo demitido. Foi desligado do cargo, já era esperado isso, e foi nada menos, nada mais, nada menos que o segundo técnico a ser dispensado, a ser desligado de um clube grande da Inglaterra, em apenas 5 dias de 2026, porque o Enzo Maresca, do Chelsea, também foi desligado no começo do ano. Também havia um desgaste muito grande dele com a diretoria, questionamentos por conta dos resultados. E tem um nome também especulado, nada mais, nada menos que o atual campeão inglês, Arne Slot, o holandês do Liverpool. O momento não é bom do time vermelho da cidade dos Beatles. E há quem especule na mídia, entre os torcedores ingleses, que Slot pode ser demitido também. Vejamos o que vai ocorrer. Mas você vê que são dois grandes e um terceiro com especulações de possível saída do técnico. É uma mudança muito grande que acontece no futebol da Inglaterra. E a gente pode lembrar que o Manchester United, né, ele durante muito tempo, foram mais de 26 anos, foi treinado pelo Alex Ferguson, né? Ele chegou ao clube no dia 6 de novembro de 1986 para substituir Ron Atkinson, que ficou mais de 5 anos comandando o United. Quando o Ferguson chegou ao Manchester United, o time tinha apenas 7 títulos de campeão inglês.
O Everton, por exemplo, tinha 9, tinha mais títulos. Quando ele sai, tá? Mais de 26 anos depois, ele deixa o Manchester United com 20 títulos como o maior campeão da Inglaterra. Impressionante. E ganhou também Champions League, ganhou tudo quanto é taça que você possa imaginar. Foram 9.682 dias, mais de 26 anos, comandando os Red Devils. Ele saiu de lá no dia 10 de maio de 2013, tá? Ou seja, chegou em 86, saiu só em 2013, né? Impressionante, né? E por muito tempo ele foi a referência naquilo que se refere à longevidade no cargo. Chegou a ser condecorado com o título de Sir pela Rainha Elizabeth II em 1999, após a conquista da Tríplice Coroa. Naquele ano, naquela temporada, 98-99, o United ganhou a Liga dos Campeões, naquela final espetacular, que depois seria quase que reprisada, né, repetido, feito pelo Flamengo contra o River Plate em Lima em 2019, né? Mas em 99, o que aconteceu? O United ele vence o Barcelona, aliás, ele vence em Barcelona, o jogo foi em Barcelona, ele vence o Bayern de Munique com 2 gols no finalzinho, ali nos acréscimos, um deles do título com o Solskjaer e o outro marcado pelo Ted Sheringham, com mexidas do técnico que colocou jogadores em campo ali para fazer essa virada em cima da equipe alemã. Então ganharam a Liga dos Campeões, a Premier League e a FA Cup, a Copa da Inglaterra, na mesma temporada. É como se você aqui no Brasil tivesse um time campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Após a saída do Ferguson, gente, ninguém conseguiu esquentar a cadeira. Em menos de 13 anos, com a saída do Rubem Amorim, o United vê agora o 10º homem a ocupar a função. Esse é o 10º técnico assumindo, mesmo que interinamente, o cargo de técnico do Manchester United. Darren Fletcher, ex-jogador de Sir Alex, assumiu internamente, ele que era o técnico do time sub-18. Tá? O Fletcher, que foi um belo jogador, um volante, um meio-campista, e que trabalhou muito tempo com o técnico escocês. Ele se transformou assim no quarto ex-jogador. Olha só que loucura, hein? Olha que loucura. Em menos aí de 12 anos, né? De 13 anos, aliás, em menos de 13 anos, ele já é o quarto ex-jogador. Os caras vão pendurando chuteiro, tudo virando treinadores e assumindo o time, né? Quarto ex-jogador comandado pelo Alex Ferguson a treinar em algum momento o Manchester United. Porque antes do Fletcher, o Ryan Giggs, o Ole Gunnar Solskjaer e o Carrick estiveram em algum momento no papel de técnico do United depois da saída de Ferguson. E uma curiosidade, né? O Fletcher ele tem filhos gêmeos que já estão incorporados ao time profissional, eles estão lá desde meninos, passando por toda a base do United. Jack e Tyler. O Jack já jogou pelo profissional, o Tyler está esperando oportunidade, já foram relacionados até juntos no time principal. Eles vão fazer 19 anos em 19 de março, são muito novos, né? E depois da saída do Ferguson, olha só que loucura. Ferguson escocês, ele sai e assume o David Moyes em 19 de maio de 2013. Ele dura até 22 de abril de 2014, né? Nem um ano. O David Moyes que treinava o Everton, né? Naquela época, antes de assumir o United. Aí vem o Ryan Giggs, o primeiro ex-jogador a assumir o cargo de forma interina. Durou de 22 de abril até 19 de maio. Aí contratam o holandês Louis van Gaal. Ele chega em 19 de maio de 2014, né, para substituir o Giggs, que estava ali internamente, vai até 23 de maio de 2016. Durou aí 2 anos, um pouco mais. Aí entra Zé Mourinho, 27 de maio de 16, vai até 18 de dezembro de 2018. Aí entra outro jogador do United, Solskjaer, 19 de dezembro de 2018 até 21 de novembro de 21. Depois Carrick, 21 de novembro de 21 até 3 de dezembro de 21. Período curto, interinamente. Aí vem o Ralf Rangnick. O Ralf Rangnick assumiu em 3 de dezembro de 21 e ficou até 31 de maio de 22. Meses apenas. Então, assume o Eric Ten Hag. O Ten Hag assumiu 1º de julho de 22 e foi até 28 de outubro de 24, ou seja, pouco mais de 2 anos. E aí entrou o Rubem Amorim, 11 de novembro de 2024 até 5 de janeiro de 26, ou seja, ficou 1 ano e 2 meses aproximadamente o técnico português. E o Fletcher assume agora de forma interina o comando do Manchester United. Só para comparar, o Chelsea, que tem a fama de trocar de técnico com muita frequência, desde os tempos em que era de propriedade do russo Roman Abramovich, nesse período, desde que Alex Ferguson deixou o United, são 10 nomes diferentes comandando desde que ele saiu, né? No caso específico do Chelsea, a diferença nem é tão grande.
tá? O Enzo Maresca saiu agora no dia 1º de janeiro e o Callum McFarlane assumiu interinamente. Era o técnico também do Sub-21, assumiu de forma interina. E empatou com o time do Guardiola, o Manchester City, no final de semana. Depois disso, ó, Rafael Benítez treinava o time quando o Ferguson se aposentou. Um. Aí entra Zé Mourinho. Dois. Ed Newton. Três. É interino, mas estamos contando todo mundo para os meus times, tá? Steve Holland. Quarto. Gus Hiddink. Cinco. Antônio Conte. Seis. Maurício Sarri. Sete. Frank Lampard. Oito. Thomas Tuchel. Nove. Graham Potter. 10. Frank Lampard, 11. Maurício Pochettino, 12. Enzo Maresca, 13. McFarlane, 14. Então você vê que o Chelsea, com toda a fama que tem de trocar de técnico, tem só quatro técnicos a mais do que o United nesse período de quase, um pouco menos aí, de 13 anos. Os dois com muita troca de técnico. Então você vê que isso virou meio que padrão para alguns clubes importantes do futebol europeu, da Inglaterra, times que não trocavam de técnico com essa frequência. Falamos do time que teve o mesmo técnico por 26 anos. E desde o momento que ele parou, troca toda hora, é uma loucura realmente impressionante. Isso também se reflete na má fase do United. Aí uma outra questão, né? O clube, quando foi comprado pela família Glazer, pelo Malcolm Glazer, que morreu, agora os familiares ficaram com o clube. É uma história que é bem conhecida. O que aconteceu, a grosso modo, resumindo, eles compraram o Manchester United, para isso fizeram o quê? Um empréstimo no nome do clube. Então, compraram o United e endividaram o clube. E o clube, a partir dali, teve uma série de problemas financeiros, era um clube saudável financeiramente, sempre aparecia no ranking de maior faturamento do mundo, junto com o Real Madrid e outros gigantes, era super competitivo, vencia os principais campeonatos, ganhava, dominava o futebol inglês, era um time poderosíssimo que, de repente, foi perdendo espaço, foi ganhando mais destaque pelas crises técnicas, inclusive. Então, é uma situação bem complicada que vive esse clube. E isso é uma demonstração muito clara, vale para qualquer clube do mundo, gente. Se conseguiram derrubar, tirar daquele pedestal, daquela posição privilegiada, um gigante global, com torcida em todos os cantos do planeta, como o Manchester United, cara, a má gestão é capaz de fazer isso com qualquer clube. Qualquer clube. Não se iluda. Com o seu, inclusive. Fique atento a isso. É sempre muito importante acompanhar o que os dirigentes fazem na gestão dos clubes por isso mesmo. Porque se o United chegou a esse ponto, quem pode garantir que um outro time do planeta, um outro clube, não possa também, mesmo que grande, passar por uma situação semelhante, uma situação de crise? Enfim, é o que acontece por lá. E voltando aqui ao noticiário do Brasil, né, o site GE deu a informação de que o Cruzeiro encerrou as negociações pela contratação, né, tentativa de contratação do atacante Caio Jorge pelo Flamengo, né? O Caio Jorge fica então no Cruzeiro e até o site informando que o time celeste avalia até uma ação na FIFA contra o Flamengo por assédio ao atacante e tudo mais. Bem, vamos lá. E o que está acontecendo? Geralmente, em uma situação como essa, quando o jogador interessa a um clube, o clube procura o outro clube para comprar, mas também procura o staff do jogador, os representantes, os empresários, os agentes, as pessoas que trabalham com o atleta, para saber do interesse. Uma dedução óbvia. Se o Flamengo, ninguém talvez confirme isso oficialmente, mas se o Flamengo faz a proposta pesada que fez ao Cruzeiro, é evidente que já teve um sinal verde por parte daqueles que cuidam da carreira do atleta. Não é nada demais, nada de errado. Todo mundo tem direito a querer um outro emprego, querer se valorizar, né? Na pior das hipóteses, o jogador pode ficar no clube, mas valorizar, tentar negociar um contrato melhor. Isso é do jogo, faz parte do mundo dos negócios do futebol. Resta saber se o Flamengo vai desistir ou vai insistir na contratação do Caio Jorge. A informação que eu tenho é que o Flamengo, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, começo da noite dessa segunda-feira, o Flamengo não foi comunicado pelo Cruzeiro. Não quero mais papo. Pode ser que isso aconteça aí nas próximas horas. Você pode estar assistindo esse vídeo, até tenhamos um fato novo. Mas, horas antes, a informação que tínhamos é que o Flamengo não tinha desistido. Vejamos, quando isso acontece, em geral, o clube oferece, o jogador, o outro clube não aceita, e aí quem faz geralmente esse trabalho, não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas geralmente é o que acontece. O próprio atleta força um pouco a barra, os empresários, as pessoas que trabalham com ele, pô, o jogador quer sair, é oportunidade. O Flamengo viveu isso com o Gerson recentemente. O Flamengo renovou o contrato do jogador, prorrogou, deu um aumento, mas havia uma clara intenção dele, do seu staff, de aproveitar essa proposta
que ele tinha do Zenit da Rússia. E acabou sendo vendido. O Flamengo depois colocou um valor específico ali para ser negociado à vista e o jogador foi negociado com a equipe lá da Rússia e agora possivelmente vai para o Cruzeiro. E também nada demais o Flamengo fazer uma proposta pelo Caio Jorge, da mesma maneira que o Cruzeiro já contratou o Fabrício Bruno do Flamengo, já agora contratou em final de contrato também o goleiro Matheus Cunha, já se interessou pelo Matheus Gonçalves, que foi para o Oriente Médio, já se interessou pelo Luiz Araújo. É normal. Quando você tem bons jogadores, eles vão despertar interesse de outros clubes. Natural que o Cruzeiro queira contratar jogadores do Flamengo e o contrário também, né? Porque são bons jogadores, são bons elencos, isso acaba acontecendo. Claro que quando a rivalidade é muito grande, e nem é o caso de Cruzeiro e Flamengo, isso fica mais difícil. Mas, na realidade, eu continuo com a opinião de que houve muita pirotecnia nesse negócio todo, uma proposta muito ousada, muito elevada, eu acho que até exagerada, e uma negativa muito em função de que não seria um bom negócio para o Cruzeiro, do ponto de vista do negócio, sim. Tecnicamente, claro, haveria o desafio de buscar um outro centroavante do mesmo nível, que poderia custar tanto ou mais caro, sim, mas seria uma ótima negociação se o Cruzeiro tivesse a possibilidade de, aí no seu radar, encontrar um outro bom atacante que custasse menos, porque o valor foi colocado muito lá em cima, na minha opinião, pelo menos, esses 24 milhões mais 8 de euros pelo valor avaliado do Everton Cebolinha, totalizando 32. Aguardaremos as novidades que eventualmente venham por esse caminho. E você pode adquirir produtos da Gold Case. Eu vou mostrar agora, já mostrei as garrafas, também mostrei os copos, vou mostrar também. Olha só quantas capinhas de celular eu tenho aqui, ó. Maravilha. Ó. Essas aqui são lançamentos. Você compra uma, leva duas, tá? Isso é por menos de R$ 30 cada uma. Essas duas aqui são lançamento da Gold Case. Deixa eu botar aqui em cima. Ó, são bem legais. Essa aqui com os títulos do Flamengo na Libertadores. Aí você pode escolher esse desenho, esse layout, de acordo com a marca e modelo do seu aparelho. E esse aqui com os 9 títulos do Flamengo, ó, 9 vezes campeão brasileiro e o São Judas Tadeu, que é o santo padroeiro do Flamengo. E tem uma infinidade de modelos, ó. Tem muita coisa, é muita coisa. Pode ter seu nome também, tá vendo? Como as garrafas, os copos, também pode ter o seu nome. A questão do Flamengo, mas você vai encontrar também de outros clubes do futebol brasileiro, dos principais clubes do Brasil. Essa aqui, ó, inspirada naquela camisa comemorativa. Esse aqui com os títulos da Copa do Brasil, ó, que o Flamengo já conquistou. Essa aqui também é muito bacana, eu gosto muito dessa. Essa aqui, ó, inspirada na camisa da temporada 2025, também com o nome. São vários produtos que você pode adquirir na Golcase, tá? Produtos ligados a futebol ou não. E os ligados a futebol são licenciados pelos principais clubes do Brasil. É isso, pessoal. Eu quero também aqui avisar que teremos live no domingo, depois do jogo entre Portuguesa e Flamengo, Flamengo e Portuguesa. Esse jogo vai abrir a temporada de 2026. Um jogo antecipado. O Flamengo jogaria com a Portuguesa lá no final do mês, e aí, é virada do mês, né? Mas aí foi marcado para 1º de fevereiro o jogo da Supercopa entre Flamengo e Corinthians, lá em Brasília. E aí esse jogo foi antecipado. Como o Flamengo vai jogar com o Sub-20, não muda muita coisa, jogaria no dia 14 contra o Bangu, antecipa um pouquinho, joga dia 11, domingo, contra a Portuguesa. E tem live aqui no canal depois dessa partida. E eu conto com a audiência de vocês. E também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você participa e você pode ganhar uma camisa oficial toda segunda-feira no sorteio que acontece ao final do Na Área. Na Área, às 11 da manhã, segunda e sexta, com sorteio toda segunda-feira de uma camisa oficial, a escolha do contemplado, do sorteado, que tem que fazer parte, claro, do Clube de Vantagens. Você também pode mandar superchat nas lives da S1 Live, que é um canal no YouTube onde você deve se inscrever, sem pagar nada se você for integrante do Clube de Vantagens. E pode participar do bolão e pode faturar do bolão. Então, acesse o link no primeiro comentário fixado e participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Também quero aqui destacar os links que estão na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes, prestigie, por favor. Assim você ajuda a gente. E inscreva-se aqui no canal também, claro, se você não for inscrito. E também o link para o nosso clube de membros do canal. Você participando do clube de membros também apoia o nosso jornalismo. Lá na descrição do vídeo você encontra os links. E no primeiro comentário fixado você também vai encontrar o link para o meu blog no UOL Esporte. Todo dia um novo texto sobre futebol. É isso, galera. Ficamos assim, então. Conto com a audiência de vocês no domingo na live, depois de Flamengo e Portuguesa abrindo o Campeonato Carioca 2026 e a temporada desse ano. Valeu, saudações.